Boa tarde a todos. Estamos aqui aproveitando a oportunidade do Festival de Parintins 2026 para podermos apresentar de forma mais didática a redação da portaria que trata sobre os eventos e a participação de crianças e adolescentes nesses eventos aqui da Vara de Parintins, da comarca de Parintins. Essa portaria, ela está vigente desde o ano passado, e ela foi minutada e construída a partir de várias audiências públicas. A partir de então, nós conseguimos chegar a esse texto, que é um texto com grande consenso, que vem sendo aplicado já desde, pelo menos, desde a maio do ano passado, 2025. E, obviamente, vem obtido alguns resultados positivos e temos aqui tentando justamente exaurir a sua aplicação, extrair o melhor, o que for de melhor, para que possamos, se for a hipótese, aprimorar. Mas, por hora, ainda está vigente e não houve alterações desde então. Essa portaria pode ser acessada neste link, que você pode estar vendo aí, é o link TRI da segunda vara de Parintins. Esse link tem aqui não só a portaria, mas outras informações da segunda vara de Parintins, e, inclusive, você poderá aqui acessar por meio do QR Code. Esse link vai lhe dar acesso à portaria dos eventos. Você clicando aqui nesse segundo colchete, você vai chegar até a portaria. Essa portaria, ela trata das diretrizes, regras e programas voltados à prevenção da infância e juventude da comarca de Parintins, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente autoriza o juízo titular para expedi-la. Essa portaria, ela trata não só de eventos, mas também de outras questões que tratam da prevenção. E o que é a prevenção? A prevenção são aquelas medidas, políticas públicas necessárias para a prevenção, para a preservação, para a segurança, para o melhor trato das nossas crianças e adolescentes, como, por exemplo, a questão de viagens, participação em eventos, hospedagens, serviços de hospedagem. Então, essa portaria trata da prevenção em geral das nossas crianças e adolescentes na comarca de Parintins. Aqui a portaria, ela é muito clara e muito simples. Temos no capítulo 1 as disposições gerais, especificando do que se trata, qual é a sua função. O artigo 1º fala que esta portaria prevê regras, diretrizes e programas voltados para a prevenção à infância e juventude. E ela é aplicada a todas as esferas e pessoas, seja entidades governamentais ou não governamentais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado, que estejam aqui sob a jurisdição da segunda vara de Parintins. E aqui temos algumas definições para fins dessa portaria, que você vai poder ler e aí entender um pouco melhor. O principal objetivo desse vídeo, dessa gravação, é para falar sobre a expedição, o requerimento e a expedição dos alvarás para os eventos em geral. O capítulo 2º, a partir do artigo 4º da portaria, trata aqui das questões sobre autorização de crianças e adolescentes. E aí fala sobre quem pode entrar, quem pode sair, e o artigo 4º é bem claro: quando autorizados na forma dessa portaria, a entrada e a permanência de crianças e adolescentes em eventos atenderão ao seguinte: criança de até 5 anos completos não será permitida, ainda que acompanhadas dos pais ou responsável legal. Crianças e adolescentes entre 6 anos completos e 16 anos incompletos, 6 a 15 anos, será permitida até as 24 horas se estiverem acompanhadas dos pais ou responsável legal. E adolescentes entre 16 e 18 anos incompletos, será permitida até as 24 horas acompanhadas dos pais e o responsável legal ou com autorização escrita com firma reconhecida ou previamente conferida e atestada por servidor público. E aí, nesse caso, poderá até meia-noite ter autorização para ficar, adolescentes entre 16 e 17 anos, ter essa autorização para permanecer, desde que seja acompanhado com os pais ou com alguma autorização escrita. E essa autorização tem que ser com firma reconhecida em cartório, ou então reconhecida por servidor devidamente habilitado com o carimbo do respectivo servidor. Obviamente, quem forjar algum tipo de carimbo ou colocar algum carimbo
que não seja oficial, essa pessoa será responsabilizada criminalmente. E após a meia-noite, adolescentes entre 16 e 17 anos poderão estar nos eventos, desde que somente acompanhado pelos pais. Caso algum adolescente seja visto em algum evento sem que seja com seus pais ou responsáveis após as 24 horas, isso será considerado como um auto de infração e será averiguado administrativa e criminalmente. Quando permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes, se no dia seguinte for dia letivo, esse horário vai ser reduzido para até as 23 horas, porque nesse caso é necessário resguardar, tomar todas as precauções necessárias para que tenha dia letivo no dia seguinte. Esse juízo, eu posso até autorizar, nessas hipóteses, que menores de 5 anos possam participar dos eventos, possam participar, entrar em algum ambiente, por exemplo, no Festival de Parintins, ou então podem até se apresentar nas festividades. Entretanto, eu terei que verificar se há uma estrutura específica para essas crianças, se uma estrutura compatível, necessária e suficiente para o acolhimento. E aí, nessas situações, eu tenho que verificar com mais afinco qual a função daquele menor, no caso de apresentações, eu tenho que descrever qual a função dele, com quem ele vai estar, e na decisão eu vou adotar outras medidas determinadas, outras medidas necessárias, como, por exemplo, o menor de 5 anos só poderá permanecer no local da apresentação estritamente para poder ingressar na apresentação e logo após a apresentação não deverá permanecer no evento, tendo que sair imediatamente. Então, é sim possível que menores de 6 anos possam entrar nos eventos, mas aí nesse caso o evento vai ter que ter uma estrutura, um fraldário, vai ter que ter ali um assistente social, uma enfermeira, alguém específico para cuidar de situações específicas que envolvem menores, um local afastado para que possa um berçário, um fraldário, um local que possa acomodar essas crianças e adolescentes quando o ambiente, principalmente nos ambientes em que houver, de uma forma ou de outra, o consumo de bebida alcoólica. Então, tem que ter um aparato necessário. E quando for para a apresentação, como nos bois mineirinhos, estrelinhas, enfim, mineirinho, estrelinha, e por aí vai, outros exemplos, quadrilhas, enfim. Em outros eventos que foram para a apresentação, eles poderão sim participar dos eventos, dessas apresentações, dançar, mas tem que ter uma especificação no documento que pede autorização. Tem que especificar melhor o que é que aquela criança vai fazer, pormenorizadamente, como ela vai participar da apresentação, e aí tem que delimitar os horários em que ela vai até o evento para poder participar da apresentação, e logo depois também informar o horário do fim do evento, para que logo depois seja concedido prazo de meia hora suficiente para que a criança possa sair do evento. Então, tem que ser algo bem específico. Se tiver apenas um pedido geral de participação, não será aceito. Tem que especificar com maiores detalhes tudo o que for necessário para justificar a participação desse menor de 6 anos. E as crianças e adolescentes de até 14 anos incompletos deverão portar pulseira ou crachá. Isso aqui é muito importante, porque essas idades, até 14 anos, tem muitas repercussões, inclusive criminal e penal, né? Então, essa data, essa idade, 14 anos, é muito importante que fique bem estampado para que as pessoas possam identificar e tomar mais cuidado com quem estão ali dialogando. Então, é muito importante que as crianças e adolescentes até 14 anos incompletos devam portar pulseira, crachá, qualquer outro instrumento de tecnologia de identificação fornecido pela organização. E adolescentes a partir de 14 anos deverão portar documentos de identidade conforme. Exceto, obviamente, quando for Carnaília, quando for esses outros documentos, esses outros grandes eventos, em regra, é importante estar com a documentação já ali sempre presente. É muito comum nós fazermos fiscalizações em bares e crianças e adolescentes que estão ali apresentarem apenas um documento em PDF, que não é ou o Gov, né, ou nenhum, nenhum aplicativo oficial, enfim. É importante, então, que haja
que todas essas crianças e adolescentes sempre portem seus documentos com identidade com foto, para que seja facilitada a sua identificação. E aí vem o pedido de alvará. O pedido de alvará consta no artigo 23 em diante. O procedimento é assim. Os requerimentos para a expedição de alvará podem ser formulados por advogado, procurador ou pessoalmente, e devem ser enviados ao endereço eletrônico segundavara.parintins@tjam.jus.br para avaliação com antecedência mínima compatível com o porte e complexidade do evento. E aí também os requerimentos poderão ser inseridos no Drive, nuvem, fornecido pela secretaria, devendo o interessado informar os servidores responsáveis imediatamente, e os requerimentos tramitarão no Projut sob a classe processual autorização judicial. Então, se é formulado por advogado, o advogado pode fazer esse pedido diretamente no Projut. Mas se não tiver advogado, e aí nesse caso você poderá enviar o documento por esse e-mail, e nós autuamos no Projut, e lá nós tramitamos dentro desse sistema processual. Todos os eventos, sem exceção, deverão ser comunicados aos juízes da infância e juventude, com idade de classificação etária para participação. Então, se o seu evento tem classificação etária acima de 18 anos, não precisa pedir a nossa autorização. Mas, se esse evento é aberto para, não tem essa restrição de maior de 18 anos, podendo entrar adolescentes e, às vezes, crianças, conforme a hipótese, nesse caso, você vai ter que enviar para nós o pedido de autorização. O evento não vai deixar de se acontecer, caso você não tenha o nosso alvará. Entretanto, não poderão entrar menores de 18 anos. E caso seja realizado o evento sem menores de 18 anos, não vai haver nenhuma repercussão administrativa ou criminal. Entretanto, se não obtido alvará, alguém, durante a fiscalização, for constatada a presença de menores, aí sim haverá consequências administrativas e criminais. Então, temos dois tipos de alvará. O primeiro alvará é para a realização de eventos. É a empresa que está realizando um evento, é a prefeitura que está realizando Carnaília, é o estado que está realizando o Festival de Parintins, é um clube que está fazendo uma festa, é um restaurante que está fazendo uma apresentação de show, é um bar que está trazendo alguém para cantar, enfim. O evento em que se faz ali, por aquela pessoa responsável, vai pedir um alvará. E aí, essa pessoa não vai pedir não somente alvará para nós, caso tenha a participação esteja prevista a participação, né, de menores de 18 anos. Mas também vai pedir para a prefeitura, vai pedir para a vigilância sanitária, vai pedir para o corpo de bombeiros, então vai pedir aí para um conjunto de órgãos. E aí, para fazer esse pedido, tem que haver procuração, quando for apresentado por advogado, ou decreto, quando for formalizado por procurador municipal. Então, se o pedido for feito por advogado, tem que ter a procuração ou decreto de nomeação do procurador. Tem que ter a qualificação completa do responsável pelo estabelecimento, do promotor do evento, porque se alguma coisa der errado, eu tenho que notificar aquele que está organizando o evento. O ato constitutivo e inscrição do CNPJ, se for pessoa jurídica, descrição do local do evento, dias em que será realizado, horários de início, de término, inclusive ensaios e gravações, quando for o caso. Então, tem que descrever o evento, o que é que vai acontecer ali. Tem que apresentar o certificado do Corpo de Bombeiros, referente ao local, apresentar um laudo técnico do responsável fabricante de cada equipamento, informando as especificações de utilização e os equipamentos de segurança necessários, quando for o caso. Então, se tiver alguma estrutura mais específica para garantia da segurança, então tem que trazer esses certificados de que as estruturas estão seguras. Esclarecimento quanto ao serviço de segurança no local. Quem é que vai estar fazendo a segurança? É a segurança privada? É a polícia militar? A polícia militar vai estar do início ao fim do evento? É uma estrutura, são seguranças contratadas, pessoas contratadas, essas pessoas têm algum tipo de treinamento para tratar de crianças e adolescentes? Então, tem que falar sobre como é a estrutura de segurança do evento. Tem que apresentar o alvará da prefeitura, do requerente, ou seja, a empresa tem que ter um alvará para funcionar. E além do alvará de funcionamento da empresa, tem que ter também um alvará sobre o local do evento da prefeitura. Alvará da vigilância sanitária,
Solicitando-se permissão para entrada de permanência de criança, solicitação de permissão para entrada e permanência de criança e adolescente em estabelecimento, a faixa etária pretendida, então tem que informar qual é a faixa etária das pessoas, dos menores que você quer que seja autorizada a entrada, se é até 14 anos, é até 16 anos, é até 12 anos, enfim, tem que informar. Esclarecer quanto aos serviços de primeiros socorros, né? O que é que vai ter ali disponível para eventuais emergências? O que é que tem ali disponível caso haja alguma situação de abuso, né? Estupro de vulnerável, abuso sexual, né? Violência contra menores. Qual é o protocolo? Quem é que está ali responsável por fazer os encaminhamentos necessários? Isso é muito importante. E a comprovação de que o pedido também foi protocolado junto ao Ministério Público. Isso aqui são os documentos para fazer o evento. E aí, de repente, você é uma empresa que faz muitos eventos no ano. Ou então a prefeitura, por exemplo, o estado, que fazem muitos eventos no ano. Quando é um caso como esse, a gente abre um procedimento, e aquele procedimento fica aberto desde o momento que você pede, em que você protocola, até dezembro do ano em curso. Assim, por exemplo, naquele documento, naquele processo, já vai estar a procuração do advogado, já vai estar o ato constitutivo do CNPJ. Então, os documentos base, aqueles documentos comuns, sempre vai estar naquele processo. E aí, a cada novo evento que você for realizando, não é necessário juntar todos os documentos novamente. Aí, nesse caso, você só vai juntar os documentos do evento em si. Então, caso você seja uma empresa ou seja um poder público que faz vários eventos durante um ano, você já vai ter um procedimento específico para a sua pessoa jurídica ou para, né, o município, o estado, e aí já vai constar vários documentos. E a partir disso, os documentos que já estão no processo não precisam ser novamente apresentados, bastando você fazer referência a esses documentos. Agora, outra coisa é fazer aqui, outra coisa é você solicitar alvará para apresentação, espetáculo público, para dançar, para apresentação, certame de beleza. Aqui tem que ter autorização para a participação da criança no evento requerido, exclusivamente assinado por pais ou responsáveis, tem que ter autorização dos pais ou responsáveis, tem que ter uma declaração de matrícula e frequência às escolas, às aulas, tem que ter uma sinopse da criança, sobre a participação da criança. A criança vai dançar assim, vai fazer aquilo, ok? Uma cópia de identidade da certidão do nascimento do participante, cópia do documento de identidade dos pais ou responsáveis do participante, e a cópia de eventual contrato firmado quando houver contraprestação financeira. Por exemplo, o boi garantido, o boi caprichoso, eles contratam aquele menor, a família daquele menor, para que aquele menor possa dançar, e aí vai pagar aquele menor, vai pagar R$500, R$1.000, enfim, para cada apresentação. Aí, nesse caso, tem que trazer também o contrato. Nesse caso, os documentos e informações exigidos por esta portaria para concessão do alvará judicial não impedem a requisição de outros que eu, eventualmente, entenda necessários para entender o contexto. E os requerentes deverão comunicar a esse juiz a ocorrência de qualquer modificação posterior à concessão. Se, de repente, eu concedo o alvará, mas há alguma alteração em alguma participação, ou então há alguma questão, algum fato novo, isso tem que ser informado para que a gente possa sempre estar ciente do que está acontecendo. O alvará para o evento deverá ser requerido pelo seu responsável promotor proprietário. E, enquanto o alvará para a apresentação será requerido pelo presidente, pelo responsável, pelo diretor do grupo, né? Do Caprichoso, do Boi Bumbá Mineirinho, enfim, e por aí vai. A pessoa jurídica, a associação ou a agremiação que tem um calendário anual de longo prazo poderá apresentar requerimento único. Então, de repente, você já tem o calendário do ano, né? No início do ano, nós sabemos que nós temos quais são os dias do Carnaval, nós sabemos quais são os dias da Semana Santa, nós sabemos quando é o Natal, nós sabemos quando é a festa de Junino, quando é os feriados de Corpus Christi. Então, nós temos uma programação. Caso você, a empresa, né, caso a agremiação já tem um calendário anual dos eventos que vai fazer naquele ano, nós vamos fazer esses eventos ao longo do ano. Você já pode, então, requerer solicitar um alvará geral para todos esses eventos, informando quais são as crianças que vão participar de todos esses eventos. Então, você faz
junta o calendário, explica o que vai acontecer nesse calendário, quais são as datas, o que é que vai acontecer em cada data, a data do evento, mais ou menos o horário do evento. Então, apresentando todos esses documentos, eu posso pedir um alvará para, para todos esses eventos, um alvará geral que vai alcançar todos esses eventos do calendário anual. E aí, eventualmente, se surgir uma outra apresentação fora desse calendário inicialmente previsto, é só informar, pedir e informar, avisar a nossa secretaria que eu analiso a expedição do novo alvará. Ou caso novas crianças, novos menores se integrem à agremiação e comecem a participar da agremiação, não tem problema. Basta você, desde que você não fique colocando naquela forma pingada, né, como se diz, né? É importante que você acumule uma quantidade específica para não ficar toda hora enchendo a caixa de e-mails. Então, você pode pegar mensalmente os acréscimos, né, as novas integrações, novas aquisições, né, novos menores que começam a participar daquele evento. E aí você pode acrescentar no Drive, e aí juntaremos no processo, e eu analisarei se está tudo ok para autorizar novos menores a participar dos eventos. Agora, esse requerimento geral não pode ser incluído os eventos carnavalescos e Festival de Parintins, porque aí, nesse caso, são autorizações específicas. Então, se é para o evento carnavalesco, né, e se é para o Festival de Parintins, tem que ter uma autorização específica. Não considerei alvará geral. Nesse alvará geral, não poderão estar incluídas essas festividades. E aí, nesse caso, quando eu concedo um alvará geral, aí, nesse caso, tá certo? As declarações de matrícula deverão ser atualizadas semestralmente. Então, em janeiro, você me pede para que eu possa conceder um alvará do ano inteiro sobre os eventos, desde que não seja Carnaval e Festival de Parintins. Aí, nesse caso, eu concedo. Entretanto, em junho, né, após a matrícula, após o segundo semestre letivo, você tem que juntar uma nova comprovante de matrícula de que ele está no segundo semestre letivo, continua a estudar. Essas aqui são, então, as principais questões. E aí, nós estamos expedindo aqui uma instrução normativa. Essa instrução normativa é para explicar um pouco a portaria. Essa instrução normativa é muito importante para finalizar este vídeo. A fiscalização para fins de cumprimento da portaria cabe não apenas ao comissariado, mas a toda a rede de proteção, como segurança pública em geral, polícia civil, polícia militar, CREAS, qualquer função que você exerça de assistência social, enfim, você vai ter que, de alguma forma ou de outra, se você intervém em algum evento, em alguma questão, algum evento, em alguma atividade em que envolva crianças, você está ali em estado a se manifestar, em estado a atuar em prevenção dos menores. E o Conselho Tutelar deverá fiscalizar. O Conselho Tutelar não é para fazer ali o controle de entrada, de saída, não. O Conselho Tutelar é para fiscalizar todo o sistema do evento, saber se tem menores, saber se tem algum tipo de abuso, saber se existe uma estrutura adequada. Então, é algo bem mais estratégico. Ainda que o alvará expedido por este juízo refira-se ao evento tratado na petição protocolada, pela organização do evento, os espaços do entorno também deverão ser fiscalizados pela rede de proteção, porque o alvará é para a realização do evento, mas às vezes todo o entorno daquele evento mobiliza aí a sociedade, mobiliza pessoas e que pode afetar crianças e adolescentes. E aqui, obviamente, quando se trata do Carnaília, o município é o principal responsável, e quando se trata do Festival de Parintins, Estado e município devem atuar, embora o Estado encabece o festival, o município também dele se beneficia e, portanto, também tem o dever de adotar medidas necessárias para precaução contra violações a direitos dos menores. E as regras dessa portaria são aplicadas a todos os setores, todos os espaços, pessoas de todas as classes, posições sociais, autoridades públicas. Então, não importa quem seja, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser prefeito, vereador, deputado estadual, todos eles estão vinculados às regras dessa portaria. Está sob a jurisdição da segunda vara e deve atender a essas regras de precaução, de prevenção, sob pena de incorrer
em penalidades administrativas e judiciais. Às vezes, existe a possibilidade, como acontece muito na rede, em situações em que autoridades públicas apresentam a famosa carteirada. Isso, na verdade, não impedirá da atuação do Ministério Público e desse juízo para buscar o cumprimento dos normativos, porque a lei é para todos. E aqui vai o artigo 5º, uma regra para o prazo de apresentação dos pedidos de alvará. Se for para a realização do evento, que é o artigo 25.1 da portaria, o pedido tem que ser apresentado até 72 horas antes do evento. Então, se o evento é sexta-feira, 72 horas é quase 3 dias, então, se o evento é na sexta, então, quinta, quarta, então, até terça-noite tem que ser apresentado 72 horas antes, apresentado, protocolado, e aí informa para a gente que a gente analisa. Se for, não for para realizar o evento, mas para participar, para dançar, enfim, aí tem que ser 48 horas antes da apresentação. E esses prazos aqui não devem ser considerados os feriados e fins de semana. Então, se o evento é no domingo, essas 72 horas é contadas da sexta-feira, porque não se trabalha aqui no sábado, e não se trabalha aqui na sexta, depois das 14 horas, porque aqui é dentro do expediente. Então, se o evento é no domingo, então essas 72 horas é contada da sexta-feira, ok? E 48 horas, né, é contada da sexta-feira. Se há um feriado, então é contado no expediente anterior ao feriado, no expediente anterior, no dia útil anterior ao feriado. Então, esse prazo de 72 horas, de 48 horas, é contado do evento, mas também deve ser considerado a existência de algum feriado ou fim de semana. No caso de apresentação de participação de menores nos eventos, no caso de pedido de alvará para participação de menores em espetáculo público, apresentação do certame de beleza, os documentos apresentados após as 48 horas serão considerados por ocasião da defesa, se estiver de acordo com os normativos. Então, de repente, você ultrapassou o prazo, apresentou o prazo antes do evento, tem um documento daquela criança antes do evento. Mas você não colocou antes das 48 horas. É claro que isso não vai ser a regra, é apenas a exceção. E eu vou observar bem se você não está fazendo isso de uma regra. Isso aqui é apenas excepcionalmente. Então, você tem que provar, inclusive, a exceção. Por que você não apresentou nas 48 horas antes do evento? Por que você apresentou só agora? Tem que justificar. Porque se não justificar, não vai ser aceito. Então, no caso, se você tem alguma criança que, por exemplo, chegou de viagem, a apresentação é hoje, e a criança de outro município, chegou hoje o barco, né? O barco deu problema, e aí não trouxe o documento antes, o documento só chegou agora, antes do evento. Então, você pega o documento, envia para o nosso e-mail, deixa registrado lá que tinha o documento antes da apresentação, antes do evento, e aí eu, posteriormente, vou analisar e vou verificar. Foi uma situação excepcional? Foi. O documento está ok? Ok. E foi apresentado antes do evento? Foi. Então, não tem problema. Mesmo que não tenha sido expedido alvará para essa criança, não haverá punição se todos esses requisitos forem atendidos. E aqui, o artigo 6º é um conjunto de regras para que você, padronizado, para que você possa utilizar o Drive e facilitar a nossa identificação dos documentos e aí as nossas expedições de certidões para a expedição dos alvarás. E, por fim, isso aqui é uma instrução normativa, né, que vale para complementar a portaria. Essas são as informações gerais. Eu espero que isso já esteja bem claro. Nós já fizemos várias reuniões, ano após ano, evento após evento, as explicações são as mesmas, a portaria não mudou, e com isso, nós queremos dizer que, caso não seja apresentado algum fato novo, as instruções, os normativos são os mesmos, as referências são as mesmas, e esperamos, então, que tudo seja realizado conforme os normativos da infância e juventude. Era só isso, muito obrigado pela atenção, e até a próxima.